A primeira leitura, que é tirada do livro da sabedoria. Esse livro da sabedoria, para a gente lembrar, ele foi o último livro do Antigo Testamento a ser escrito. Dizem os entendidos, que ele teria sido escrito assim uns 40, 50 anos antes do nascimento de Jesus. Portanto, um livro recente. E foi escrito em grego pelos judeus, algum judeu de Alexandria, lá do Egito. E ele é um livro que o nome mesmo seria Sabedoria de Salomão. Mas não foi Salomão que escreveu. Eles colocam o nome de Salomão para dizer, uma tradição que vem de Salomão com relação à sabedoria. E esse livro da sabedoria é um livro interessante, que é escrito principalmente para os governantes, os reis, afinal de contas, quem estava à frente de um país ou então à frente de uma comunidade. E é um livro que traz muito ensinamento, inclusive, para quem não tem essa autoridade, porque é um livro que ensina como viver. Como viver. Aliás, no Antigo Testamento, nós temos vários livros que entram por esse campo. Como é que nós devemos viver para viver bem? Eu lembro a vocês o livro dos Salmos, eu levo para vocês o livro do Eclesiastes, o livro do Eclesiástico, o livro dos Provérbios. São livros assim, que são muito interessantes, porque mostram realmente como é que nós devemos viver, e viver bem. E aqui, esse trecho que é colocado hoje no livro da sabedoria, é o capítulo 7, versículos 7 a 11, é uma confidência, vamos dizer, o escritor, ele vai contar o que ele sentiu. Ele diz o seguinte: eu orei, então ele pediu a Deus, e foi-me dada a prudência. Supliquei, e veio a mim o espírito de sabedoria. Quer dizer, ele pediu. Aqui lembra muito aquele episódio que nós encontramos na história de Salomão, quando o templo foi inaugurado, o templo foi concluído, e aí então Deus manifestou a sua glória e apareceu na noite para Salomão, e Salomão pediu a Deus uma coisa só, que Deus ofereceu o que ele quisesse, riqueza, tudo o que ele quisesse. Ele disse: não, meu Deus, eu quero sabedoria para saber governar meu povo. Bonito esse episódio que nós encontramos no segundo livro dos Reis. Mas aqui então ele pede a Deus a prudência e a sabedoria, quer dizer, como é que ele devia de viver. E ele descobriu uma coisa muito importante na vida: a sabedoria é mais importante do que o poder, é mais importante do que a riqueza, é mais importante do que a saúde e mais importante do que a beleza. Então esse trecho nos coloca isso. Ele descobre que realmente a sabedoria é o dom maior, o saber viver, E realmente, se você pensar bem, o que adianta uma pessoa estar aí com muito poder se não tem saúde, se não é compreendido, se não compreende os outros? Então, sabedoria, saber viver é muito melhor que isso. A riqueza, a mesma coisa. A beleza, A pessoa se encanta com a beleza. A beleza passa, É uma coisa passageira. A saúde também, eu encontrei já na minha vida de padre pessoas muito enfermas, mas que sabem viver e vivem com alegria a vida. Contar para vocês, eu fiz agora uma apresentação de um livro escrito por uma senhora, faz 11 anos que ela está com câncer. Ela fez 143 quimioterapias, não sei quantas radioterapias, 5 cirurgias. Nesse ano, no mês de março, ela caiu, quebrou o fêmur. E o médico não queria operar, depois operaram, está andando. A mulher, você vê a mulher forte. E ela, quando sabe que alguém está doente, ela vai lá, principalmente as mulheres, vai lá animar a pessoa. Dizer, não é o fim não, vamos enfrentar, a vida continua. Essa mulher sabe viver, Tinha tudo para ficar chorando a situação que está vivendo, mas ela quer viver, Gosta de viver, apesar das limitações. Sabedoria,
E encontramos pessoas aí com saúde, e aí infelizes, não sabem viver, né? E alguns até chegam a tirar a própria vida, porque não acham mais sentido na vida. É bonito isso, a sabedoria realmente, saber viver, é uma coisa muito importante. Na minha vida de padre encontrei exemplos maravilhosos de pessoas assim, em situação extrema e felizes, né? Felizes. O Salmo 90, é um salmo muito bonito este, 90 ou 89 na Bíblia grega, é justamente pedindo isso. Ensinai-nos a contar nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Saber viver. Isso realmente é um presente de Deus para nós, saber viver. Viver cada dia, cada momento, assim realmente gostando da vida, né? Senhor, voltai-vos, até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Depois diz, saciai-nos de manhã com vosso amor, exultaremos de alegria todo dia. Quer dizer, a alegria que vem de Deus, né? Essa alegria que enche o coração e nos faz ver o mundo como um mundo iluminado. Encontramos normalmente as sombras, mas a luz de Deus é muito maior. Alegrai-nos pelos dias que sofremos, pelos anos que passamos na desgraça. Quer dizer, momentos como esse exemplo que eu dei para você, dessa senhora, né? Que beleza, meu Deus do céu. Uma vida de sofrimento, mas iluminada por Deus, e uma vida que vale a pena viver. E depois ele vai pedir, manifestai vossa obra a vossos servos. Quer dizer, a obra, que a gente veja realmente que Deus está presente em tudo, em todas as pessoas, nos acontecimentos, e aí então a coisa se transforma, que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza, tornar fecundo o Senhor nosso trabalho. Veja que salmo bonito este, Salmo 90. Esse salmo que é até interessante, viu, Fábio? Esse salmo que diz o seguinte, que a nossa vida passa. As pessoas mais fortes chegam a 70 anos e aqueles mais fortes como eu chegam aos 80, né? E passam bem, né, dos 80, graças a Deus. Então, é um salmo muito bonito, esse Salmo 90. Mas a gente pode perguntar assim, então a sabedoria, saber viver, mas onde que a gente vai encontrar o segredo para saber viver? E a resposta vem na segunda leitura, que é tirada da carta aos Hebreus. Era atribuída a São Paulo, mas hoje a gente sabe que não foi São Paulo que escreveu, mas algum discípulo de São Paulo, né? É o capítulo 4, versículo 12 a 13. Onde que está a sabedoria? Na palavra de Deus. A palavra de Deus é que mostra a sabedoria. Como viver é a palavra de Deus. Então esse trecho fala da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva. Quer dizer, é uma coisa morta. Você não pega a Bíblia, né? Não, é a palavra que se torna vida na nossa vida. É eficaz. Aquilo que ela propõe, ela realiza. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Aquela espada que corta de um lado ou de outro. Ela realmente penetra, ela entra dentro de nós. Penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas. Quer dizer, então, assim, umas comparações, né? Ela julga os pensamentos, as intenções do coração. Então, a palavra de Deus, realmente, ela toca o mais profundo de nós. Não há criatura que possa ocultar-se diante dela, que a palavra de Deus está aí, né? Se você quisesse fugir dela, você não consegue. A palavra de Deus é a luz de Deus para iluminar a nossa vida. Tudo está nu e descoberto a seus olhos, e é a ela que devemos prestar contas. Veja, portanto, é realmente uma colocação sobre a palavra de Deus que é muito profunda, né? Mostra a palavra de Deus como realmente viva, especialmente esses três adjetivos, né? É viva, a palavra de Deus é viva, não é uma coisa assim do passado, é viva, eficaz, com aquilo que faz realmente produz efeito, e mais cortante de qualquer espada de 2 gumes.
Interessante esses três adjetivos, né? E naturalmente a palavra de Deus é que nos julga. Desde já o juízo de Deus está aí. Como é que é a sua vida diante da palavra de Deus? A palavra de Deus que no final é Jesus Cristo, a palavra viva de Deus, não é? Veja, portanto, os dois trechos como se completam. O sabedoria, nós precisamos ter sabedoria para viver, né? Saber viver, como a palavra de Deus, que mostra o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Muito bem, mas aqui concretamente, vamos ver um aspecto da vida. Um aspecto da vida que é importante é o dinheiro. Dinheiro é importante na vida. Você vai dizer que não? É importante, sim. Nós precisamos viver, nós precisamos do dinheiro. Agora, lutar pelo dinheiro é justo, faz parte da vida. Nós temos que lutar. Agora, o que acontece? Dar o devido valor ao dinheiro, à riqueza. Qual o devido valor, não é? Então, nós temos o trecho do Evangelho de São Marcos, é o capítulo 10, versículo de 17 a 30. Veja só. Quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo. Veja só, correndo. Interessante isso, né? 2 episódios no Evangelho de Marcos falam que alguém vem correndo para se encontrar com Jesus, né? Um leproso e esse do caso de hoje, né? Vem correndo, quer dizer, uma pessoa está querendo alguma coisa. Você vem correndo porque ele quer encontrar, está afobado. Ajoelhou-se diante de Jesus, como fez o leproso também, e perguntou. Veja o que ele vai perguntar. Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Ele é um bom judeu, um bom israelense. Por quê? Na visão religiosa do povo de Israel, realmente você fazendo as obras, cumprindo os mandamentos, você ganha a vida eterna. Então ele quer saber de Jesus, o que devo fazer para ganhar a vida eterna. Ele quer ganhar a vida eterna. Então Jesus disse para ele, por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Mas Jesus é Deus, Jesus é bom, né? Mas Jesus chama atenção, a bondade de Deus. E aí Jesus cita os mandamentos, mas a segunda parte dos mandamentos, né? A primeira tábua, aqueles 3 primeiros mandamentos se referem a Deus, Jesus não cita. É coisa curiosa, né? Por quê? Vai citar só os outros, os 7 mandamentos seguintes, né? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe, né? Quase todos os mandamentos estão aí. E ele vai dizer para Jesus, olha, mestre, eu já observei isso desde criança. Eu venho de família, fui educado numa família muito religiosa. E Jesus viu que ele era sincero. E Jesus vai dizer para ele, Jesus olhou para ele com amor de São Marcos. Jesus gostou daquele rapaz, viu? Era sincero. E ele queria alguma coisa a mais. Não estava satisfeito só com o caminho dos mandamentos. E aí Jesus vai propor para ele uma coisa muito grande. Vai propor que ele fosse apóstolo de Jesus, como São Pedro, Santo André, São João, São Tiago, São Mateus, né? Ia ser um dos fundamentos da igreja. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então Jesus propõe para isso, olha, deixa tudo que você tem e vem ser meu apóstolo. Interessante, né? Quer dizer, ele não viu a grandeza do que Jesus estava propondo para ele. Ele não percebeu isso, né? Por isso hoje nem o nome dele a gente sabe, né? Caiu no esquecimento, acabou tudo. Por que que ele não teve coragem de seguir Jesus? Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e ficou cheio de tristeza, porque era muito rico. Quer dizer, ele não teve coragem, que tinha muita riqueza, tinha de deixar tudo isso, não é? Como é que, pensando como é que vai ser o dia de amanhã, como é que não vai ser, não é? Não teve coragem, porque era muito apegado ao dinheiro. E aí então
Jesus dá uma lição. Quando o rapaz, você não sabe quem era, né? Mas aquele homem se afastou. E Jesus vai faz umas colocações muito sérias, né? Como é que a gente vê realmente o dinheiro na nossa vida? Você vê o dinheiro como um meio para você ser feliz, fazer os outros felizes, a família feliz, tudo isso? Ou o dinheiro é tudo na sua vida? Aquele rapaz era tudo, ele não teve coragem, porque era tudo, era o Deus da vida dele. E aí Jesus vai dizer como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Como é difícil os ricos entrar no reino de Deus. O rico aí é aquele que não é pobre de espírito, é aquele que não sabe dar o valor devido. Então o dinheiro se torna o absoluto na vida dele. Esse é o rico de que fala Jesus. É muito difícil entrar no reino dos céus. E os discípulos ficam admirados, né, com essas palavras. Mas ele disse de novo: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quer dizer, quando você coloca no lugar de Deus o bem material, aí Deus não tem lugar na sua vida. Porque você já tem Deus, o outro Deus, um ídolo, né? É uma idolatria. O dinheiro pode se tornar idolatria. E eles ficaram muito espantados ao ver isso. Por que, queridos discípulos, ficaram espantados? Porque no Antigo Testamento diz o seguinte: ser rico, sinal de bênção de Deus. Deus está abençoando. Agora Jesus vem dizer outra coisa. Eles ficam assombrados. Falam, mas como é que é esse negócio aí, né? Como é que é possível uma coisa dessa? E aí, o que vai acontecer? E perguntaram para Jesus, né? Então, quem que pode ser salvo? Jesus disse para os homens, isso é impossível, não, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível, né? Então, aqui a grande lição que Jesus dá, não é que a riqueza seja ruim, não. Quando você sabe usar, não é absoluto na sua vida, não tem problema. Mas quando você põe a riqueza como seu Deus, você é capaz de matar, você é capaz de roubar, você é capaz de tapear nos outros, tudo isso, aí não presta, aí não presta. Os bens materiais são para nós, não nós para os bens materiais, não é? E aí, São Pedro resolveu aproveitar da oportunidade para dizer alguma coisa. E nós, São Pedro danado, né? E nós deixamos tudo, seguimos, né? E daí, né? Fizemos conhecer a paz, né? O senhor convidou, largamos até a família tudo lá para seguir. E aí? E Jesus vai dizer: em verdade eu vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições. É interessante, né? Com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Eu acho que a lição grande desse domingo fica muito clara, né? Primeiro começamos lá, sabedoria, saber viver. Sabedoria, saber viver, vale mais do que tudo. Vale mais do que poder, do que dinheiro, do que saúde, do que beleza. É a coisa mais importante. Vamos saber viver. E isso aqui é realmente importante, porque muita gente passa pela vida, levando a vida de barriga, né? A barriga, vai levando, depois chega a hora da verdade. A pessoa chega no fim da vida, e daí, né? E vai conversar com Deus sobre isso, porque Deus vai perguntar como é que foi sua vida, se aproveitou a vida ou não. O Salmo também fala da sabedoria, pede a sabedoria de Deus. Aonde encontrar sabedoria? Como saber viver? Palavra de Deus. É o trecho da carta aos Hebreus, né? E concretamente, olhando um aspecto da vida, que é os bens materiais. Como é que nós devemos nos comportar com os bens materiais? Eles são importantes, mas são
feitos para nós vivermos, não nós sermos feitos para isso. Tanta pessoa que vai acumulando e não sabe viver. Eu gosto de contar alguns fatos que eu encontrei na minha vida, né? Eu me lembro de um usineiro, grande usineiro de açúcar, né? Tinha uma indústria canavieira, e também foi um homem que foi acumulando, comprando terra, plantando cana, crescendo. E um dia ele ficou doente, com câncer. Ele dizia para o padre: olha, eu daria tudo que eu tenho para recuperar a saúde. Um homem que não soube viver, né? E encontramos outras pessoas que sabem viver. Quer dizer, são pessoas que às vezes se enriqueceram, mas ajudam os outros, fazem os outros felizes, a família feliz, né? E vai levando a vida assim com tranquilidade nos caminhos de Deus. Então, saber viver olhando os bens materiais e não fazer como aquele jovem. Não sei se o outro evangelho disse que era um jovem, né? Afinal de contas, Jesus propõe uma coisa muito maior. Ele não foi capaz, porque era muito apegado ao dinheiro, né? A gente precisa pedir muito a Deus sabedoria. Saber viver vale a pena e é o segredo realmente. Muita gente não vive a vida. Eu lembro a vocês o seguinte: nossa vida é o momento que a gente tem, porque o que foi, já foi. O que vem, a gente não sabe como é que vem. Então, saber aproveitar o momento. Os latinos, os romanos, melhor, né? Eles diziam: faça bem aquilo que você faz. Quer dizer, a gente realmente se concentrar naquilo que a gente está fazendo. Você está comendo? Aproveite, coma bem, goste de comer. Você está se divertindo? Se divirta, aproveite, né? Viva aquele momento. Você está lendo? Leia. Você está vendo televisão? Veja a televisão. Concentre, né? E assim, tudo. Você está dormindo? Procure dormir bem, né? É tudo. A vida da gente é isso. Agora, a gente às vezes está aqui fazendo isso, mas pensando em outra coisa. Daqui a pouco estou na igreja, a missa. O que eu vou fazer depois da missa? Fica a missa inteira pensando o que vai acontecer depois, né? Quando a gente tem que viver aquele instante, saber viver. Esse livro da sabedoria é muito interessante por causa disso. E saber viver é ser iluminado pela palavra de Deus e dar o devido valor a cada coisa. Cada um tem seu lugar. Não pôr coisas fora do lugar, na importância, porque não dá certo. A gente não sabe viver daí. Tá bem? Tá bem, mas... Mas tá bem demais. A lição do domingo é muito bonita, né? Muito bonita. É. E Dom Luizinho, vamos pensar um pouco no nosso mundo de hoje, na realidade que a gente está vivendo? Como, de fato, isso que Jesus está falando é verdade. Como é difícil. As pessoas normalmente se apegam demais à parte material. Né? Que dificuldade que tem o ser humano de largar um pouco disso, né? É necessário, como o senhor falou, né? Em nenhum momento Jesus falou que não tinha que trabalhar, que não tinha que... Tanto que ele diz: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Mas quando o ser humano começa a fazer uma coisa, começa a trabalhar, como ele se apega àquilo, a querer mais, acumular. Olha, eu escutei uma vez um humorista. Ele conta piadas, ele diz que a piada dele ele conta para a família inteira. Então ele não usa palavrões, sabe, nas piadas dele, nos stand-up que ele faz. E ele colocou de uma forma muito, muito bem humorada essa situação. Ele falou assim: eu nunca vi ninguém que chegasse na hora da morte e falasse assim: aí eu queria mais um dia ou 2 dias para fazer uma reunião, eu queria mais uma semana para poder carpir na roça, que ele é do interior, né? Queria mais uma semana para poder ficar carpindo. Ninguém pede isso daí. A hora que tá naquele momento, o cara quer o quê? Eu queria ter mais um tempo com a minha família, eu queria ter um pouco mais de tempo com Deus para poder rezar, para poder expandir a minha espiritualidade.
E Mas por que o ser humano faz sim. isso, Dom Luizinho? E hoje, Fábio, Irene também, o que está acontecendo muito, a gente eu leio bastante, né? Sim. Eu acho interessante algumas colocações que a gente lê. Outras não, outras são besteiras, mas essa, por exemplo, achei muito interessante. O problema de hoje é que o pessoal não pensa mais no sentido da vida. Então, a vida se torna você dormir, comer, trabalhar, ir no shopping, né? E perde a dimensão o que é a nossa vida, afinal de contas. É só isso? É só isso que nós estamos fazendo, né? Para muita gente, o shopping é tudo, né? Etc. Mas outras coisas também. Então você perde essa dimensão do futuro. Quer dizer, o futuro existe. Para onde nós estamos caminhando, afinal de contas? Nossa vida vai acabar onde? É quando a gente morre, acabou tudo, que nem o cachorro que não morre, um gato, um rato, qualquer coisa, a mesma coisa. Aí é muito triste, né? Aí, então, muita gente está vivendo assim, como se não a vida fosse... Vai passando. E é o grosso da sociedade hoje. Eles chamam de... a cultura pós-moderna, que eles chamam, né? Que justamente uma das marcas é essa. Então, o pessoal não pensa mais, vão vivendo, mas realmente a vida perde todo o gosto, né? Todo o gosto. É como se a pessoa, de repente, ela entrasse num rio que está descendo a correnteza e deixasse a correnteza levar ela. Acho que vai se levando. Deixa. A vida vai levando, né? Nós estamos, por exemplo, um período de... As pessoas não sonham mais, né? Não sonham mais. A gente precisa sonhar, né, com o que vai acontecer, sem perder, naturalmente, o presente, que é o mais importante, que temos na mão. A gente tem de sonhar o que vai acontecer, o que nós vamos fazer, tudo isso, né? E está se perdendo isso. Eles falam fim das utopias, que eles dizem na filosofia hoje, né? Fim dos sonhos, né? Mas é uma tristeza isso. Mas uma das frases que eu vi mais interessante sobre esse negócio de riquezas, tudo isso, né? Quer dizer, tinha um fulano que era tão pobre, mas tão pobre que só tinha dinheiro. Não ligava para a família, não ligava para a igreja, só dinheiro. É tão pobre, mas tão pobre que só tinha dinheiro. E é verdade, às vezes é isso, é uma pobreza muito grande, né? Uma pobreza muito grande. Quando há tantas coisas bonitas na vida que a gente precisa aproveitar. É verdade, Dom Luizinho. Como é importante saber viver. Dom Luizinho, isso realmente... E eu vou lembrar aquela frase que o senhor sabe falar, o senhor sabe dizer como ninguém, que o importante, que seguir Jesus é um estilo de vida. Né? E olha, tá aí na sabedoria. É verdade. Puxa vida. Dom Luizinho, que maravilha. Que coisa boa escutar a palavra de Deus dessa forma, que coisa boa essa reflexão, né? Como já diz essa participação do senhor no programa, a reflexão, né, da palavra de Deus, a reflexão da liturgia do final de semana. Dom Luizinho, muito obrigado pela sua participação. Nós temos que parar o papo, né? Como sempre a gente diz, né? Por causa do horário. Inclusive tem um casamento daqui a pouco. Tem casamento. É verdade, Dom Luizinho. Muito bem. Dom Luizinho, mas não podemos deixar o senhor ir embora sem pedir uma bênção para os nossos ouvintes, para nós todos aqui da rádio. Não tem dúvida, Fábio, para você, sua família, Irene também, família. Amém. E vocês que estão aí conosco, né? São a razão de ser da nossa rádio. Então, desejando um bom sábado, um bom domingo, uma bela semana. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de vós para vos guiar. Amém. Atrás de vós para vos proteger. Amém. E aos vossos lados para vos acompanhar. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe querida, de São José e de todos os santos, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém. Desculpe aí o soluço.